livro de 1 Timóteo 6, que vocês abram lá, para a gente falar um pouco de coisas que não têm agradado a Deus, né? De coisas que a gente está vendo dia a dia, de coisas que a gente está acompanhando dia a dia, e sabemos que Deus ele não está nisso, irmãos, mas que a gente tem até o entendimento no livro. Ele diz que aqui a Bíblia é o livro da vida, né? Por que é o livro da vida? Que é onde eu e você aprende a viver com as coisas de Deus. Não há outro, não adianta a gente procurar outro, não adianta a gente querer ter outro entendimento, se ele deixou o entendimento na palavra dele, irmãos. E aqui, né, em 1 Timóteo vai nos dizer, né, sobre as falsas doutrinas. E o que nós estamos vivendo no tempo de hoje? Falsas doutrinas. Então, irmãos, a gente vai ler um pouquinho, que é para a gente entender as falsas doutrinas. Não tem nada a ver com o Evangelho, irmãos. O que é que as falsas doutrinas têm a ver com o Evangelho? Nada. Não tem nada. E ele disse que no mundo ia ter aqueles falsos profetas, as falsas doutrinas. Quando ele saiu, ele já deixou, né? Porque ele sabia que já tinha. Porque da mesma forma que tem hoje, naquela época já existia, né? Muitos pregavam coisas que não eram de Cristo. Muitos queriam pregar sendo Cristo e não era Cristo. E quem era Cristo, ele dizia que não era, né? Quantos lugares Jesus não foi rejeitado? Quantos lugares Jesus chegou e falavam que Jesus ele não era, né? Que ele não era de Deus, que ele era coisas. Falavam, a Bíblia diz que tem lugares que ele chegou que ele dizia que ele era o adversário, né? Sendo que ele era Jesus. E aqui no 3 diz: se alguém ensinar alguma outra doutrina e se não conformar com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é com a doutrina que segundo a piedade, e soberbo e nada sabe, mas deleita acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, profias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas do homem, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganhos à parte dos dois tais, com mais a grande ganho e piedade com entendimento, com entendimento, né, irmãos? Cada Bíblia, né, tá falando, né, tem umas que explica, né, explica diferente, mas aqui nessa diz, né, irmãos, que qual é as falsas doutrinas? Aquelas que o homem fez. E a doutrina que a gente deve levar na nossa vida não é a doutrina do homem, é a doutrina de Deus. E por quê? Onde é que a gente vai achar a doutrina de Deus? Na Bíblia, na palavra dele. E aqui diz o quê? As falsas doutrinas faz com que a pessoa fique dessa forma, com que as pessoas, né, falem mentiras, pensem coisas profundas, que não é coisa que vem da parte do Senhor. Porque as falsas doutrinas não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor. Temos que ter doutrina sim, mas a doutrina de Deus. Porque, irmãos, a doutrina de Deus ele deixou aqui na palavra dele. E por que a gente vai buscar a doutrina do homem? E porque nós estamos se confundindo com a doutrina do homem? Porque ele diz que são as falsas doutrinas. Porque, irmãos, tem igreja que tem a doutrina do homem, mas não tem nada a ver com as coisas de Deus. E a palavra de Deus diz que a gente devemos ter os cuidados com a doutrina. Sabe por quê? Porque por elas podemos ir perder a nossa salvação. Glória. Né? Então, aqui em 1 Timóteo 4,16 vai falar de doutrinas. Porque, irmão, temos sim que ter a doutrina, mas a de Deus. Na nossa vida temos que ter doutrina
né? Porque qual é a igreja que vai viver sem doutrina? A igreja não pode viver sem doutrina, irmãos. A sua casa não pode viver sem doutrina. A sua vida não pode viver sem doutrina. Temos que ter a doutrina, mas vamos seguir a doutrina de Deus, né? Porque uma casa sem doutrina, ela vira bagunça. Uma igreja sem doutrina, ela vira bagunça. A sua vida sem doutrina, ela também vira bagunça, né? Então, a palavra de Deus diz que ele ia deixar a doutrina dele para mim, para você, mas que ia ter as falsas doutrinas do homem. É o que eu e você hoje vê na igreja, irmão. As falsas doutrinas do homem. Coisas que vão além das coisas de Deus, né? Eu não estou dizendo, não especifico qual é a igreja, as igrejas, qual é, mas muitas aí estão indo além das coisas de Deus. Por quê? Colocaram doutrinas que Deus não está de acordo. Por que Deus não está de acordo? Porque a palavra dele diz o que ele está ou não de acordo, né? Então nós sabemos, irmãos, que tem coisas aí que é a doutrina do homem. Então por isso que ele disse as doutrinas falsas. Porque aquilo que é colocado na igreja, que não é do Senhor, né? A doutrina do Senhor são doutrinas falsas, né? Temos que ter doutrina aliada com a palavra do Senhor, alinhadas com a palavra do Senhor. Porque se você vive o Evangelho, você sabe a doutrina que você tem que seguir. Se você vive o Evangelho, irmão, você tem que estar alinhado com as coisas do Senhor. Quem já se viu você dizer que serve a Jesus, vive o Evangelho e não vive alinhado com as coisas do Senhor? Então você vive sem doutrina, porque a doutrina dele é certa. Não temos como a gente se perder com a doutrina de Deus, né? Agora com a do homem não, porque tudo que o homem faz é falho, a de Deus não, né? Então a doutrina de Deus é diferente. A doutrina do Senhor é diferente, é que a gente vem andar em retidão com Ele, vem andar com amor ao próximo, viemos respeitar as coisas santas do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não é as doutrinas, irmãos. Doutrinas, a doutrina do Senhor não é regras que o homem inventa, não. É andarmos alinhados com as coisas de Deus, comportamentos. O que é a doutrina? A Bíblia. Que adianta você estar numa doutrina da igreja e os seus comportamentos não são de acordo com a palavra do Senhor? Que adianta, irmãos, você estar na igreja, você está na igreja guardando aquela doutrina do homem e está andando desalinhado com as coisas de Deus lá fora? E aí? Qual é a doutrina que você deve seguir? A doutrina do Senhor, que é aquela certa, que é aquela que você tem que andar em retidão, irmãos. Porque a gente vê aí doutrinas matando pessoas, doutrina tirando pessoas da igreja, da presença do Senhor. Por causa de doutrina, tem pessoas que nunca mais voltam na igreja. Por causa de doutrina, tem pessoas aí magoadas, irmão com irmão. E aonde é que Jesus está se agradando disso? Aonde é que Jesus ele quer isso? Vá para a palavra do Senhor. Vá para a doutrina do Senhor. Né? Um dia o irmão disse que ele foi para a igreja de Bermuda, né? Tava um testemunho, e ele disse que deram oportunidade e um monte de gente ficou fazendo coisa com ele, porque ele estava de bermuda. Aí eu pergunto a você nesta noite, aonde é que fala que aquele homem ele não podia falar de Deus? Aonde é que fala? Ele não foi envergonhar o Evangelho. Porque quem é de Deus, irmãos, a gente sabe quando a gente está envergonhando, escandalizando o Evangelho, né? Porque se eu e você vivemos na doutrina do Senhor, eu e você não vamos andar escandalizando o Evangelho, não, porque temos a doutrina do Senhor. E fala em vez que fala que não escandalizei as coisas de Deus, né? Então, irmãos, a gente sabe quando é escandalizar as coisas de Deus e quando não é. Muitos irmãos não são colocados para pregar porque vão de sandália. Aonde é que tem dizendo isso? Na palavra do Senhor que não pode porque está de sandália.
Aonde está dizendo que não pode ir porque não está com uma blusa, um paletó, uma blusa aqui, um paletó? Onde é que está dizendo isso? Não, irmãos. Isso aí não é doutrina de Deus, é doutrina do homem. Né? Muitos aí falam, passa por você, se você não tiver com uma saia lá embaixo, um pitó, não dão a paz do Senhor a você, irmãos. Não dão a paz, e a paz do Senhor é dada a todos. Ainda que você passe na rua e você veja lá um mendigo caído, você pode dizer a paz do Senhor, porque a paz Ele deixou para ajudar todo mundo. E tem irmão, quando lhe vê, que vê que você não está igual a ele, já entrou no chacara. E cadê a doutrina do Senhor? Cadê a doutrina do Senhor? Então estamos nos tempos de falsa doutrina. Estamos nos tempos que estamos vivendo o que Ele disse. Vai ficar as falsas doutrinas, porque o homem tem um entendimento que ele quer ter, e não o entendimento de Deus. Porque a palavra do Senhor disse que aquele homem, ele estava lá no altar dizendo que dava o dízimo, né? Que ofertava, não vivia em prostituição, vivia em oração, estava se exaltando ali, mas aquele que estava lá ajoelhado dizendo: eu sou pecador, sou falho, perdoa as minhas falhas. Jesus disse: quem foi que desceu justificado? Quem foi que desceu justificado para casa? Aquele que estava lá se humilhando, não aquele que achava que estava certo, né? Então quem foi justificado para casa? Então, irmãos, Deus ele não quer saber aquilo que você esteja, né? Que você esteja querendo se exibir para o homem aqui na terra, não. Ele quer saber a doutrina do coração, a doutrina que você caminha em retidão a Ele. Porque aos nossos olhos a Bíblia diz que aquele homem ele não estava fazendo nada de errado, mas só o fato dele estar querendo se engrandecer, ele não desceu para casa justificado, né? Aquela mulher que disse: vamos apedrejar ela porque ela merece, ela foi pega em adultério. Jesus disse o quê? Aquele que nunca pegou, atira a primeira pedra. Porque ele não estava querendo saber, irmãos, o erro que aquela mulher cometeu, o pecado que aquela mulher cometeu, não. Mas na doutrina daqueles homens era todo mundo condenado, todo mundo fazer o mal. Como somos condenados hoje aqui na terra. Como nós somos condenados dentro da igreja por coisas que Jesus não está nem preocupado, por coisas que Deus ele não quer saber, não, irmãos. Então a doutrina falsa chegou. A doutrina falsa está aí, onde muitos, quando vão para uma igreja, outra igreja visitar, outras igrejas vão escondido, porque senão é expulso da igreja, perde seus cartões de membro. Estão vivendo que doutrina? Essa é a doutrina falsa, porque Jesus ele nunca concordou e nem concordaria com ele, porque a doutrina dele aqui fala diferente. Que tão bom que todos os irmãos vivessem união. Então muitos estão morrendo aí por conta de doutrina. E ele deixou que a doutrina aqui falsa do homem iria ficar. E as doutrinas falsas estão espalhadas nas igrejas, nos lugares, mas que a gente venha ter o entendimento da palavra do Senhor. E quando vir essas doutrinas para você, você tenha sabedoria, porque aqui tem, ó. Isso não provém das coisas de Deus. Porque, irmãos, quando a gente vai para a palavra do Senhor, não há argumento. Quando ele diz contra Jacó, não há argumento. Porque se alguém vir te falar alguma coisa que não está na palavra do Senhor, que não está alinhado com as coisas do Senhor, você pode dizer: ei, onde é que tem isso? Peraí, onde é que está isso? Nós temos, irmãos, porque Deus deixou o livro dele para a gente. Ele deixou a doutrina certa para a gente, né? Mas o homem, ele não se contentando, como ele diz aqui, ele quer fazer o que quer com o seu entendimento. Ele quer fazer as coisas de acordo com o que eles acham. Mas não tem dizendo que a gente temos que se você está num lugar, você tem que respeitar a sua doutrina. Sim, respeitar a doutrina é uma coisa, irmãos. Vivê-la
é outra, porque a palavra do Senhor diz que por doutrinas poderemos perder nossa salvação. Então, irmãos, nós não temos que ir pelo errado, temos que ir pelo certo. Se a palavra do Senhor nos ensina certo, por que a gente vai andar no errado? Porque vamos concordar o errado. Tem um irmão que ele nos ajudava em obra, né? Ele ajudava a gente na obra. E ele disse que foi chamado a atenção pelo pastor dele. Ele disse, eu vou lhe dar o seu cartão. Ele disse, o que foi que eu fiz de errado? Aí ele disse, não, porque eu estou sabendo que você está visitando outras igrejas. Ele disse, eu não estou visitando outras igrejas, eu estou ajudando as pessoas na obra do Senhor. E se o Senhor quiser me colocar hoje, o Senhor me coloca, mas o Senhor está indo contar a palavra do Senhor. Então, irmão, esse irmão, ele não está indo, ele não está desrespeitando a doutrina, não. Ele está falando a palavra certa que Deus falou. Que ele disse, se alguém colocar, acrescentar mais ou diminuir deste livro, pagará o preço. Então, o que é que esse homem tinha a dizer? Se ele entende da palavra, ele sabe que ele falou certo. Ele sabe que Deus, ele não quer isso, ele não concorda com isso, que essa doutrina não é de Deus, essa doutrina é do homem. E aqui, né, irmãos, em Mateus 7 e o 15, Mateus 7 e 15 vai dizer, vou lá para ler para vocês, para que a gente venha entender o que Deus quer falar comigo e com você. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas inteiramente são lobos devoradores. Né? Por seus frutos colherás, porventura, colhe-se uma uva do espinheiro, ou filho dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nenhuma árvore má dar fruto bom, né? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança no fogo, e assim, pelos seus frutos, os colhereis. Irmãos, está bem claro aqui que a doutrina falsa e os profetas falsos estão juntos. E qual é a doutrina falsa e aqui os profetas falsos? Porque os profetas falsos, eles vão ensinar doutrinas falsas. E quais são as doutrinas falsas e os profetas falsos? O homem que pode, né? O homem que perde a salvação. Por quê? Estão vivendo no mundo de hoje, dedicado ao dinheiro. E aqui está dizendo o quê? Cautelai-vos, porém, os falsos profetas, que vêm vestidos de lobo. É as pessoas que estão pregando o evangelho do Senhor, que estão aí pregando, fazendo e acontecendo, mas diante do Senhor não estão fazendo nada, porque eles estão olhando, visando o dinheiro. Então, quando Jesus ele fala dos falsos profetas, muitas vezes, irmãos, a gente tem um entendimento de dizer o falso profeta é aquele que veio que profetiza algo e não aconteceu. Tem esses falsos profetas também, mas o mais falso profeta é aqueles que estão colocando doutrinas falsas e aqueles que estão hoje fazendo a obra do Senhor, mas não para o Senhor. Não com a intenção de ganhar vidas para o Senhor. Não com a intenção de servir ao Senhor. Usas as palavras do Senhor para servir a si próprio. Porque quando as pessoas visam, né? Quando hoje os pregadores, pastores, todos que vivem de frente a uma obra, estão, irmãos, pregando o evangelho com interesse e outras coisas, não na palavra do Senhor, é esse, os cordeiros vestidos de lobo. Porque muitos hoje estão aí na igreja confiando no pastor.
pastora, confiando naqueles que estão de frente de uma obra. E quem é, irmãos, que vai pensar que a pessoa que está ali é um cordeiro vestido de lobo? Mas Deus é aquele que tudo vê, Deus é aquele que tudo sabe. E porque Ele deixou na palavra dele que vai ter as falsas doutrinas e vai ter os falsos profetas, são esses que estão aí vestidos de cordeiro, mas são lobos, né? Quantas igrejas não estão lotadas? Quantas igrejas por aí que você passa, não cabe, nem estão tudo do lado de fora? E aquelas pessoas ali estão confiando naquela pessoa que estão vestidas ali, né? De cordeiro, dando a palavra do Senhor, pregando o evangelho do Senhor, mas o interesse não é para o Senhor. É isso que ele está falando aqui, dos cuidados com os falsos profetas, porque muitos vão estar ali na igreja, levando doutrinas falsas, e com esses falsos profetas, irmãos, quando você vê que alguém só visa o dinheiro, tudo ele coloca o dinheiro da frente da obra do Senhor, corra, porque esse é desses que ele deixou aqui, dizendo que são falsos profetas. Não se conforma com as palavras, né? Como ele diz, se alguém ensina outra doutrina, é porque não se conforma com as palavras do Senhor, que é o que está acontecendo aqui, né? Hoje ensina coisas que não tem nada com o evangelho, e os pensamentos é em dinheiro, né? Como a gente vai ler aqui no 7, continuando aqui em Mateus, o 7, e o 7 que diz assim: pedi-vos, o 7, Mateus, não, é Mateus não, é 1 Timóteo, voltando para lá onde começou. Ai, Timóteo, para a gente entender aqui o que Deus está querendo falar com a igreja esta noite. Aí aqui diz, 1 Timóteo 6, o 7, o amor ao dinheiro, que é sobre, onde a gente começou foi no Timóteo 3, falsos profetas, falsas doutrinas, né? Timóteo, 1 Timóteo 6 e o 7, o amor ao dinheiro, né? A palavra da gente estava no 3, que é as falsas doutrinas, e em seguida no 7 ele diz o amor ao dinheiro, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele, né? A palavra do Senhor diz que logo abaixo da falsa doutrina tem o amor ao dinheiro, no capítulo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto que nada podemos levar dele. Irmãos, nada nós trouxemos e nada podemos levar. E as pessoas vivem como se fosse levar alguma coisa deste mundo, né? Então é isso que as pessoas estão fazendo. E aqui no 8 ele diz: tendo, porém, sustento e com nós cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e muitos com consciências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e na ruína. O que ele quer dizer? Que o amor ao dinheiro está levando muitos à perdição e a ruínas, porque o amor ao dinheiro é que está acabando com as doutrinas de Deus. O amor ao dinheiro está levando as pessoas a subir além do que é para subir. O amor ao dinheiro, irmãos, é que está causando o que a gente está vendo hoje nessas redes sociais. O amor ao dinheiro não amou a doutrina de Deus, não amou o evangelho, não amou de pregar o evangelho do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Ele deixou tudo aqui. Porque chegamos nesse tempo que as pessoas estão caindo em ruínas porque estão com amor ao dinheiro. Quantos não estão caindo aí? Quantos não estão subindo a cabeça?
Quantos não ganham e querem ganhar mais, e querem ganhar mais, e querem ganhar mais. E quando eles veem, eles já são tão soberbo do soberbo. Porque Saul, quando ele começou, ele disse: tu não procuras te casar, não procuras coisas como essas. Não tem a diferença não. E Saul ali, ele era o quê? Ali ele era uma pessoa que ele dizia: não, Senhor, vou te obedecer. Mas quando ele sentiu que ele era rei, que todo mundo estava ali, ele se exaltou. Ali ele esqueceu das palavras que Deus tinha dito. Ali ele esqueceu, ele achava que ele podia tudo, que ele era mais. Nem obedeceu os mandamentos de Deus, ele obedecia mais. Quando Samuel dizia: não faz assim, assim diz o Senhor, que tu não faz assim, ele se exaltava, porque estava no poder de rei. Então não é diferente hoje os pastores, não é diferente hoje os missionários, não é diferente hoje aqueles que pregam o evangelho do Senhor, querendo engrandecer-se nas coisas de Deus, iludindo as pessoas, enganando as pessoas, porque ele disse que o amor ao dinheiro ia fazer as pessoas fazer isso. E o que é que a gente vê hoje, irmãos? Pastores, pastoras, muitos aí na igreja vivendo de carro de luxo, enquanto o fiel está passando necessidade e ele não tem coragem, irmãos, de chegar na casa daquele fiel e perguntar se ele precisa de uma filha. Agora, sabe por que muitos não têm coragem de pregar isso? Porque não vive isso. Eles pregam por amor ao dinheiro, porque eu já vi testemunho de pastor dizer: eu não posso pregar isso não, porque senão os fiéis não vão ajudar. Eu não posso, então isso aí, irmãos, é isso aqui. O amor ao dinheiro vai fazer com que muitos caiam nas ruínas. Como ele está dizendo aqui: mas querem ser ricos e caem em tentação e laço. Porque quando eles veem que estão tendo, eles querem ter mais, e estão caindo em quê? Nas tentações e no laço. E não prega mais o evangelho por amor a Deus, mas sim por amor ao dinheiro. E quando eles pregam por amor ao dinheiro, eles pregam de todo jeito. Porque eles querem ganhar mais vida para enriquecer diante dessas vidas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aqui no 10 diz que porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, nessa cobiça alguns se desviarão da fé e transpassarão a si mesmo com muitas dores. É o que está acontecendo, irmãos. Muitos, por amor ao dinheiro, estão, se desviando da fé. Por que se desvia da fé? Porque não é mais amor, não é mais querer fazer a obra para o Senhor, não é mais querer servir ao Senhor, mas sim isso que está aqui, se desviarem da fé. Porque quando você perde a fé, você perde tudo, irmãos. Quando você perde a fé, você não se contenta mais com aquele pouco que chegava, não, você só quer muito. Porque o dinheiro faz você se desviar da fé. O dinheiro, quanto mais chega, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Então, aquele que tiver amor ao dinheiro, aquele que não tiver ligado nas doutrinas certas do Senhor, vai cair nessas tentações aqui que ele está falando, o amor ao dinheiro. Mas aqui tem o 11. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, a caridade e a paciência e a mansidão. Sabe por quê? O que está dizendo 11? Que quando tu continua com fé, sendo um homem de Deus, que afasta dessas coisas, te afasta, homem, destas coisas. Está bem claro, irmãos? Está bem claro qual tão bom seria que quando estivesse chegando nessas cobiças, se afastasse. Dizia não.
Porque Saul, ele teve toda a oportunidade de ele ser um rei bom, mas ali ele começou a engrandecer, a querer ser como estão sendo hoje os pregadores, irmãos. Querem ter mais, querem ter mais. Não, que ele diz, a palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Se você, os fiéis que eles são fiéis, eles sabem, eles dão aquilo com amor no coração. E aqueles que ele pode dar, que cada um contribua, né, com amor, não com tristeza e não com necessidade. Então, é justo? É. Mas aí você querer engrandecer e começar a se perder quando chegar nas suas mãos. Deus sabia que ia chegar esse tempo, que não ia ter um amor nas igrejas pela palavra dele, mas sim pelo dinheiro. Que as pessoas não iam levar o evangelho por amor, mas sim pelo dinheiro. Porque quando alguém diz assim, irmão, vem pregar aqui. Se você diz, irmão, não tenho a passagem, não é longe, é para ir de ônibus. Mas se você dizer assim, irmão, eu pago seu táxi, eu pago seu Uber, eu pago seu avião. O irmão sai correndo porque ele não quer nem saber, irmãos. Você cobra tanto para pregar, eu cobro tanto para pregar. O evangelho de Jesus agora é pago, é? Porque a palavra dele, ele deixou para eu e você pregar o evangelho a toda criatura de graça. Não foi pago, irmãos. Então quer ser tudo nas custas da palavra do Senhor. E Deus, irmão, ele está irado com esse evangelho que as pessoas estão postando na igreja, com esse evangelho que as pessoas estão pregando por aí. Porque o evangelho de Deus, a doutrina de Deus, não é essa não. A doutrina de Deus, irmão, eu vou. É para levar a palavra do Senhor, eu vou. É quando, só não vou se eu não tiver condições, porque se você não tiver condições, Deus sabe. Se você tiver doente, Deus sabe. Mas eu só vou por tanto. Eu só vou se eu ficar lá no hotel de luxo. Quando Jesus saía com o discípulo dele para pregar o evangelho, a Bíblia diz que eles até fome eles passavam. Muitas vezes chegavam em cidade com os pés tudo cortados, de andar dias no sol quente, de andar dias na chuva. Esse era o evangelho, esse é o evangelho que eu e você precisa ter e respeitar e saber. Não é aquele que cada um quer ir para uma vida de luxo, não. O evangelho não é luxo, não. O evangelho é sacrifício. O evangelho é sacrifício. Mas como Paulo disse, né, muitos vão pregar Cristo não por amor. Lá em Filipenses, Paulo disse, muitos vão pregar Cristo não por amor, mas, né, com essa necessidade de querer ganhar nas custas, né? E esse que prega, irmãos, esse que prega dessa forma, por dinheiro, por qualquer que seja as suas maldades contra a Bíblia, irá prestar conta. Porque hoje estamos nesse tempo, falsos profetas, né? Fazendo doutrinas que não é de Deus e pregando por amor ao dinheiro, não a Cristo. Hoje chegamos nesse tempo. Em 1 Timóteo 43 vai dizer, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina e farão conforme as suas próprias consciências, ou seja, como eles querem entender. Chegou o tempo, irmãos. Chegou o tempo que está dizendo aqui, lá em Timóteo 43. Chegar o tempo que a sã doutrina não será aceita, porque o homem vai querer fazer como seja o seu próprio entendimento. E chegou o tempo. Mas para todos os pastores, presbíteros, missionários, diáconos, a todos que estão vivendo essas falsas doutrinas, profanando
né, profanos, carregando o evangelho por amor ao dinheiro, fazendo obra por dinheiro, fazendo a igreja de mercado, irão prestar conta diante do Senhor. Porque estão fazendo a casa do Senhor de mercado. É o que estão fazendo. Irão prestar conta, irmãos. Os missionários hoje querem status. As pessoas hoje querem status na rede social. Vou para a África fazer uma missão. Chega lá e ele não fica com os africanos ali no sofrimento, ali onde eles estão passando fome, eles querem ficar no melhor hotel, na melhor estadia. Oxe, é assim pegar o evangelho, é? Aí eu estou aqui, a igreja mandou o dinheiro da igreja, o dinheiro dos fiéis. Não que você não vá ter o melhor, porque Deus ele disse que a gente tem que desfrutar do melhor da terra, mas tudo com dignidade. Pregar o evangelho não é status, não. Pregar o evangelho é difícil, é luta. É como ele fazia. E ele ainda dizia: quando vocês chegarem em algum lugar que aceitar vocês, que alguém tiver piedade e der, receba. Mas também aqueles que não der, pegue, bata a poeira das sandálias de vocês e se retirem. É assim, irmãos, o evangelho. É alguém chegar aqui, nenhuma missão a gente acolher. Mas é alguém, eu estava dizendo, o profeta de Deus, o missionário de Deus, quando ele vai pregar o evangelho, quando ele vai fazer uma obra, ele não quer saber de luxo, não. Porque aqui neste lugar chegou uma missionária. E um dia eu disse a ela disse, né, ela ficou na casa de Flávia, mas lá na casa de Flávia ainda estava sem as coisas, eu acho. Aí ela estava no colchão, lá no chão. E eu disse a ela: venha dormir aqui em casa, porque aqui em casa tem cama. Ela disse: não, a minha obra é na casa da sua irmã, é lá no chão mesmo que eu vou dormir. Né? Então, verdadeiramente, ela estava fazendo a obra do Senhor. Ela não estava procurando estar em luxo, não, porque as pessoas diziam: é mesmo, eu vou para lá, tem uma cama, tem uma melhor, que é para eu dormir lá. Mas ela disse bem assim, essas palavras ficaram aqui. Ela verdadeiramente estava fazendo a obra do Senhor. Ela verdadeiramente queria fazer a obra do Senhor. Não querer o luxo, irmãos. Mas Deus é aquele que abençoa. Porque se alguém for no campo com sinceridade, quando você voltar, o irmão chega, olha, uma oferta para você, não é pecado você pegar, não. Olha, Deus está mandando te entregar isso aqui, porque Deus ele abençoa assim, ele usa os corações. Mas não é você querer: ai, irmão, eu só vou se o Senhor pagar isso para mim, passagem de avião, vai ficar aqui em casa. Não, eu quero ficar lá no melhor estadia. Então uma pessoa dessa não está pegando o evangelho por amor, não. E sim por amor ao dinheiro, como foi dito aqui. Né? Mas, como diz, se essas pessoas, irmãos, estão fazendo isso hoje aqui na terra, né? Querendo estar, ficar de luxo com a palavra do Senhor. Aí agora eu digo a vocês, em Mateus, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Porque a palavra de Deus ela não deixa ninguém confundido. Lá em Mateus vai dizer: aquele que está vivendo as falsas profecias aqui, que está fazendo as falsas doutrinas, que está vivendo este evangelho de enganar o povo, que está com cobiça, com amor ao dinheiro, como foi dito aqui, naquele grande dia, em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi: aparta de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais iniquidade. Esses que foram falados aqui hoje, naquele grande dia, irão ouvir isso aqui de Deus. Aparta de mim, que eu nunca. Mas eu não preguei em teu nome, mas eu não curei em teu nome, mas eu não fiz a obra em teu nome. Mas
Mas vem dessa forma que ele está dizendo. Amor, dinheiro, que é o que a gente está vendo, cobiças. E já aqui, irmãos, querer viver pregando o Evangelho do Senhor com intenção de coisas boas. E não pregue o Evangelho, não vá a lugar nenhum fazer nada para Deus sendo pago. Não vá fazer as coisas para Deus visando o dinheiro que você vai receber, não. Porque você está fazendo para Deus, não é para o homem aqui na terra, não. Porque a recompensa vem dele. E a recompensa dele é grande. É quando você chegar naquele grande dia, ele dizer: te assenta na mesa comigo, porque tu fizeste minha obra. Verdadeiramente. Não é esse que ele vai dizer: te afasta que eu nunca te conheci. A verdade é essa, irmãos. E que a gente saia daqui com esse na mente. Que a gente venha fazer a obra do Senhor com a dedicação. Venhamos viver a doutrina dele, não a do homem. Quando você se embaraçar com a doutrina do homem, vá para a palavra dele. Porque a doutrina dele não é mentirosa. A doutrina dele não passa por despercebido. E com a doutrina dele, você não peca, você não perece e você não erra. Né? E que nesta noite nós possamos entender, irmãos, quem verdadeiramente está aí para pegar a obra do Senhor. Se não der para ir de carro, vá de pé. Se não der para você ir de avião, vá de ônibus. Mas vai fazer a obra do Senhor por amor a Ele. Não é por amor combinado. Né? Por amor a Ele, não é por amor combinado. Agora, se alguém quer te ofertar, é diferente. Se Deus está usando os corações de alguém para te ofertar, receba, porque é Deus usando. Agora, para você pedir ou querer só fazer as coisas para o Senhor, se você receber algum dinheiro, não vá não. Porque naquele grande dia, Ele vai te lembrar: te afasta de mim, né? Te aparta de mim, que eu não te conheço. Porque Ele nos conhece, irmão. E Ele sabe. Ao ponto dele dizer a Samuel: por que, Samuel, tu ainda insiste em Saul, se eu já não estou mais nele? Porque Deus sabia já onde era que Saul estava com os pensamentos, já onde era que Saul estava com a grandeza de ser rei. Porque muitas vezes, irmãos, Deus, a palavra dele diz que Ele num pouco, né, Ele deixa a gente num pouco para abençoar a gente no mundo. Mas muitas pessoas não chegam nem no muito, porque num pouco já se exalta. Num pouco Deus já conhece quem é eu e você. Como é que Ele vai dar muito? Se num pouco eu e você já cresceu que nós não somos. Se num pouco nós já não estamos tendo a gratidão com Ele, e no muito você vai ter? Então foi assim. Foi assim que Saul começou. E quebrou a cara, e a queda foi feia. E que nós saímos daqui hoje como Davi, não como Saul. Amém? Vamos ficar de pé para orar.